Mas vamos lá, então. Nós vamos iniciar, então, nosso tempo hoje com o tema Documentos e Estrutura da Igreja numa perspectiva missionária, ou seja, nós estamos num curso ou em cursos que querem viabilizar a formação da igreja, enfim, a liderança da igreja, conhecendo o seu contexto, conhecendo a sua realidade, mas também conhecendo o seu fundamento. Então, essa é a importância, né, nesse momento dessa nossa disciplina aqui no curso, tá, tanto de formação missionária quanto no curso no nosso POV, tá bom, queridos? É sempre bom a gente lembrar algumas questões, não sei quantos de vocês conhecem a fundo, né, essa questão da história da igreja, mas a igreja metodista ela tem uma história muito bonita no Brasil. Quando a gente passa a analisar, por exemplo, o início da chegada dos primeiros obreiros, os primeiros missionários metodistas no Brasil, a gente vai perceber que isso começou lá a partir de 1835. E é uma história muito bonita, gente. É uma história linda, porque ela faz parte daquele momento em que os portos do Brasil começam a serem abertos para a chegada dos estrangeiros. É quando a família real portuguesa sai de Lisboa e vem para o Brasil. E então o Brasil, que era a província do Império Português, inverte esse papel com Portugal e passa então o Brasil a ser a sede do Império Português, e isso, então, faz com que haja abertura para a chegada de muitos e muitos estrangeiros. E nisso, consequentemente, a chegada da igreja protestante no Brasil. Os metodistas não foram os primeiros missionários protestantes a chegarem no Brasil. Os primeiros foram os luteranos, ainda por volta aí do século de 1815, 1816, oficialmente, mas há relatos e há, enfim, situações em que remontam a tempos anteriores, tá bom? Então, falando, né, do metodismo no Brasil, a gente entender um pouquinho do contexto do Brasil, os primeiros missionários metodistas, então, chegaram no Brasil exatamente, né, conta-se a história, em 19 de agosto de 1835. Um missionário, né, o reverendo Fountain Pitts, e ele, então, chega com a recomendação, ele chega, enfim, para iniciar o trabalho metodista no Brasil. Em 1836, um outro missionário chamado Justin Spalding, né, o reverendo Justin Spalding, então ele chega no Brasil e começa a organizar uma congregação que naquele primeiro momento era voltada para os estrangeiros, ainda não era uma missão que alcançava as pessoas nascidas no Brasil, era uma missão que atendia os estrangeiros até por conta da questão da língua, né, da fala. Muitos deles ainda não dominavam a língua portuguesa. Em 1837, um outro missionário chega no Brasil, o nome dele é Daniel Kidder, e aí eles permanecem no Brasil até 1841, quando a missão foi interrompida. Então, esse primeiro momento da chegada dos missionários metodistas no Brasil, em 1835, sofre uma ruptura em 1841 e só é retomada a partir de 1886, quando outro missionário, um pastor metodista chamado Júnior Newman, paga do próprio bolso a viagem, porque talvez é uma questão assim muito de história, né? Os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra civil e isso empobreceu o país, empobreceu a igreja não tinha recursos para enviar missionários, então esse missionário ele envia, ele faz, ele tira, né, do seu próprio recurso para custear a viagem e a missão no Brasil, e quando ele chega no Brasil, ele fixa a residência na cidade de Saltinho, aqui no interior do estado de São Paulo, e depois ele vai até Santa Bárbara do Oeste, e ali ele começa, então, a organizar, enfim, a igreja metodista. Tem os relatos lá do Rio de Janeiro, mas a igreja organizada se dá documentalmente em Saltinho e em Santa Bárbara do Oeste, a partir de agosto de 1867. De 1869 em diante, esse circuito que ele chamava, o Circuito de Santa Bárbara do Oeste, começa a se organizar, começa a crescer, vem outro missionário, o J.J. Hampson, e aí, a partir de 1878, então, ele inicia a pregação tanto em língua inglesa
quanto em língua portuguesa. Os trabalhos vão avançando, né? Vou reduzir um pouco essa parte mais histórica, só para dar esse pano de fundo para vocês. O trabalho vai avançando, e para você guardar aí no coração uma data especial, em março de 1879, os primeiros membros da Igreja Metodista são recebidos no Brasil, os primeiros brasileiros são recebidos como membros da Igreja Metodista, em março de 1879. Mas os primeiros batismos aconteceram em julho de 1879, a família de sobrenome Pacheco. 4 pessoas foram batizadas. Esse missionário precisou voltar aos Estados Unidos, né, o D.J. Ramson. Ele se casou com uma mulher chamada Anne Newman, e depois ele retorna, e junto com ele traz reforços, né, se é que a gente pode dizer esse termo. E então, junto com ele vem a Martha Watts, o James Kennedy. Martha Watts é uma mulher famosíssima na história do metodismo e muito importante, porque a partir dela se formou, né, o Colégio Metodista Piracicabano aí, em Piracicaba. E foi naquele período aí do finalzinho de 1890, 1905, 1910, um dos colégios mais importantes do Brasil, e foi até pouco tempo, né? Ainda tem a sua relevância. O pessoal de Piracicaba, tem alguns aqui, podem depois, numa outra ocasião, confirmar isso para nós. Então, isso é um pouco do pano de fundo da igreja, do surgimento da igreja. Os metodistas, os missionários continuam pregando, a igreja vai avançando, ela vai, enfim, disseminando o evangelho por tantos e tantos lugares. E aí, em 2 de setembro de 1930, a Igreja Metodista no Brasil era uma missão da Igreja Metodista dos Estados Unidos. Mas no dia 2 de setembro, na Igreja Metodista Central de São Paulo, que nos últimos anos, né, ela é reconhecida como a Catedral Metodista de São Paulo, é realizado ali então um concílio, e em 2 de setembro de 1930, a Igreja Metodista do Brasil, ela se torna uma igreja independente da Igreja Metodista Episcopal do Sul dos Estados Unidos. Naquele concílio geral de 2 de setembro de 1930, foi eleito o primeiro bispo da Igreja Metodista no Brasil, que é o John William Tarbox. Ele era ainda americano, e só em 1934, no outro concílio, é que foi eleito, então, o primeiro bispo metodista brasileiro, o primeiro pastor metodista brasileiro foi eleito bispo em 1934, está aí uma fotinha dele para vocês depois observarem, né? O César da Corso Filho, primeiro bispo metodista nativo no Brasil, né? Primeiro bispo, pastor metodista brasileiro, eleito bispo da nossa igreja, isso em 1934. A igreja avança, gente, porque a missão da igreja não para, e a igreja, você sabe, ela tem a sua função missionária. Esse foi um período assim, de muito crescimento do protestantismo no Brasil. As igrejas presbiterianas, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja adventista, em alguns lugares, mais no sul, a igreja luterana, até por conta da imigração alemã, enfim. Então, essas igrejas ganharam muita forma, ganharam muita força e avançaram. A igreja metodista, nesse período, cresceu muito através da educação. Então, foi o período das escolas, dos colégios, enfim, os institutos de educação, a ação social. Então, a igreja ela foi crescendo, tomando forma, tomando força, mas ainda era uma igreja dependente financeiramente do apoio da Igreja dos Estados Unidos. Passaram-se 30 anos, né, desde a autonomia de 1930 até a década de 60, e aí o que acontece? Até 1960, nós tínhamos ali algumas lideranças brasileiras, como eu citei o bispo César da Corso Filho, mas a maioria da liderança da igreja brasileira era ainda de americanos. E você sabe, se a gente quer formar uma identidade, a gente precisa ter as pessoas que corroboram com essa identidade, assumindo a posição de liderança, de influência, de planejamento. Então, em 1960, apenas em 1960, né, a partir de 1960, é que a igreja tem realmente uma liderança totalmente brasileira. Em 64, aí, enfim, gente, eu sou professor de história também, então vocês me aguentem aí,
Me ajudem aí, tá bom? Não vão cochilar aí, não, por favor. Em 1964, com toda a revolução política que acontece no Brasil, né? Hoje há quem conteste, diga que não foi um golpe de Estado, mas a história diz que foi um golpe de Estado. Enfim, toda a mudança que ocorreu a nível de administração política no Brasil, a igreja sofre também com isso, não só a igreja metodista, mas a igreja protestante de forma geral. Nesse período ainda houve uma crise muito forte, porque a partir da década de 60 começou a ser também disseminado no Brasil o movimento pentecostal, e o movimento pentecostal de igrejas clássicas, né? Vocês sabem que o pentecostalismo e o neopentecostalismo, igreja pentecostal, as clássicas, né? Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, enfim, essas igrejas com esse viés, né? As igrejas pentecostais de tradição, né? O que a gente pode chamar assim, que tem uma raiz, que tem uma origem. E a igreja neopentecostal, ela surge na década de 70, com aquelas ao final da década de 70, na metade da década de 70, a Igreja Universal, a Igreja, enfim, igrejas do tipo a Igreja Universal do Reino de Deus, tá bom? Mas ali na década de 60, então, o pentecostalismo começa a crescer, o Concílio Vaticano reforça a Igreja Católica, a igreja metodista, as igrejas protestantes começavam a crescer, mas aí a igreja católica ela começa a entrar junto às populações das periferias da cidade, com aquilo que é chamado as comunidades eclesiais de base, que dá origem à teologia da libertação. Então, foi um período assim de muita crise para a igreja, e a igreja se viu, enfim, num período de avanço e de crescimento, e de repente ela trava e começa a decair. Então, ela começa a rever a sua identidade, a sua essência missionária, a sua forma de ser, de se organizar. Ela começa a buscar, então, aquilo que a gente chama, né, na história do metodismo, como a criação de uma igreja metodista no Brasil. Aí vem os anos 70, uma das coisas mais lindas da década de 70, por exemplo, está aí uma foto da reverenda Zeni Soares, foi quando a Igreja Metodista abriu o ministério pastoral para as mulheres, e a reverenda Zeni foi a primeira pastora metodista em 1974. A reverenda Zeni se aposentou agora recente, está aí uma foto, essa foto acho que deve ter uns 2, 3 anos, é uma foto recente dela ainda. Então a igreja ela começa a mudar, ela começa a ter uma perspectiva de uma igreja brasileira, de uma igreja, ou ela busca ser uma igreja metodista de tradição wesleyana, mas com identidade brasileira. Olha, meu irmão, eu posso até responder essa pergunta depois, tá bom? Porque nós não somos nem pentecostais nem carismáticos, nós somos uma igreja histórica, tá bom? Mas depois a gente conversa um pouco sobre isso, tá bom? Guarda essa pergunta aí, por favor. Então, assim, a igreja, então, ela começa a buscar esse viés. Olha, nós queremos manter a tradição wesleyana, que nós aprendemos com a igreja metodista dos Estados Unidos, a essência que nós recebemos de Wesley e do movimento metodista da Inglaterra, mas nós queremos uma igreja que tenha o desenho, o contorno da identidade brasileira. E aí, meus amados e amadas, a igreja começa, então, a se planejar. Qual foi a ideia que a igreja, então, ela inicia? Você sabe, a Igreja Metodista ela se reúne a cada 5 anos no que nós chamamos de Concílio Geral, ou seja, representantes de todas as regiões se reúnem a cada 5 anos para planejarem a igreja, reverem planos, conceitos, ideias, leis, organização da igreja. Naquela época era a cada 4 anos. Então a igreja ela começa a pensar assim: nós precisamos ter um plano para a vida e para a missão da igreja. E como nós vamos fazer isso? De que maneira nós vamos envolver as igrejas lá do interior de São Paulo, do interior de Minas, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, as igrejas, enfim, que se espalhavam por tantos lugares e as pessoas participando de alguma forma desse processo. E então, o entendimento era: nós somos uma igreja independente, mas que é dependente financeiramente do apoio dos Estados Unidos. Então, nós precisamos avançar em algumas questões. E aí, queridos e queridas, a igreja começa então a pensar a sua missão. Ela cria a Junta de Educação Cristã,
A gente hoje não utiliza mais essas expressões, né? Junta Geral de Educação, Junta Geral de Missão e Evangelização, Junta Geral de Ação Social. Naquele contexto, década de 70 e 80, era o nome que se usava. Hoje nós usamos o nome Ministério, nós usamos o nome Área da Educação Cristã, enfim, há outras nomenclaturas, né? Mas naquela época foi a forma como eles encontraram. A partir de 71, então, esses gabinetes se juntam, essas áreas gerais se juntam para iniciar o que é chamado, então, de os planos quadrienais. A cada 4 anos, a igreja, então, se reúne a partir de 1974, com temas específicos para criar um grande plano de vida e de missão para a igreja. E eles entenderam naquele momento que não podia ser um plano criado em um ano, mas que era um processo que precisava levar alguns anos para que a igreja tivesse, então, a intensidade da ação que eles planejavam. Então, em 74, a ideia foi debater aí missão e ministérios. Em 78, a ideia, né, o tema foi Unidos pelo Espírito, Metodistas Evangelizam. E tudo isso com a centralidade da evangelização, com a ideia da libertação do ser humano, de todas as estruturas dominantes do pecado, enfim, trazer um evangelho esclarecedor e envolver a igreja, envolver os membros da igreja em todos os trabalhos da igreja. Que não fosse uma igreja de pastores e pastoras fazendo todas as ações, ou monopolizando as ações mais importantes, mas envolvendo os membros, os discípulos e as discípulas, aqueles que estão ali no dia a dia da igreja, que de fato são a força que a igreja tem, os seus membros. A maior intensidade que a igreja tem é a intensidade dos seus membros, dos seus discípulos e discípulas, trabalhando, envolvidos, produzindo para o reino de Deus. E essa ideia já é da década de 70, pelo menos no metodismo, né? Não é de agora. Agora nós temos várias ações, mas essa é uma ideia, uma questão de identidade metodista que vem, então, da década de 70. Em 1982, então, é aprovado o que a gente chama de Plano de Vida e Missão para a Igreja. E esse plano de vida e missão, então, é uma grande festa, é uma grande celebração para uma guinada, era o que se pretendia na época, né? Uma grande mudança nos caminhos, nos contornos que a igreja metodista tinha no Brasil até aquele momento. Então é aprovado, começa a ser implantado. O plano de vida e missão, gente, vocês encontrarão aí no site da área nacional, ou no livro que a gente tem, né, o livro de cânones da igreja. Lá nos cânones da igreja, né? Deixa eu tirar aqui a projeção só um pouquinho, para mostrar melhor para vocês. Eu estou aqui com um exemplar dos cânones esse aqui é um exemplar antigo, 2012, 16, mas já tem o 17, 21 e o 22, 26. Nele vocês encontram o plano de vida e missão da igreja, tá bom? Tem lá no site da área nacional para vocês baixarem. Tem essas cartas, a igreja sempre produz, né, essas cartas que a gente chama carta pastoral, pequenos livretos, que também tem o plano de vida e missão, está tudo disponível para baixar lá no site da área nacional, se vocês quiserem ter o acesso completo ao documento para lerem depois. Tá bom, queridos? Então a igreja cria o plano de vida e missão. A igreja começa a implantar esse plano de vida e missão. E a ideia é viver uma identidade cristã, metodista, wesleyana, brasileira. Não é que nós precisamos ser a cópia da igreja metodista dos Estados Unidos no Brasil, não. Nós queremos uma igreja que seja metodista, que tenha a tradição de John Wesley, que tenha a tradição cristã, mas que seja uma igreja brasileira. E aí a gente pode pensar assim, mas pastor, o que é esse plano de vida e missão, então? Esse plano foi criado a partir de duas perguntas que estão aí projetadas no slide. Qual é a razão de ser do metodismo no Brasil? Bom, por que tem mais uma igreja no Brasil? Já tem batista, já tem presbiteriana, já tem católica, luterana. Por que existe igreja metodista e qual é a razão de ser da igreja metodista no Brasil? E a segunda pergunta que norteou a criação desse plano é: qual será a participação específica da missão de Deus no Brasil hoje? Então, qual é a razão de ser do metodismo e onde Deus quer que os metodistas atuem na missão de evangelização do Brasil, esse imenso país continental no qual nós vivemos?
E aí, gente, esse plano é lindo, vale a pena vocês lerem, tá bom? Líder de igreja, pessoas que estão fazendo um curso como esse que vocês, né, enfim, estão se dedicando a fazer, a conhecer mais da igreja, precisam ler esses documentos. Não é nada demais, assim, é bem tranquila a leitura e vai acrescentar muito para a sua visão do ser metodista e, sobretudo, do ser cristão de forma plena, tá bom, queridos? Então, essas perguntas, elas vão trazer, então, algumas ênfases. A primeira é a herança metodista. Então, nós reafirmamos a nossa identidade dizendo, nós não somos presbiterianos, e nada contra os presbiterianos. A questão não é ser contra e nem a favor de ninguém, mas é criar a nossa identidade. Então, nós reafirmamos a nossa herança metodista. O plano de vida e missão da igreja, então, propõe que a igreja seja firme na sua doutrina, e seja firme na sua doutrina. Tem alguém com problema de imagem aí? Para mim aqui está normal, gente. Desculpa. Bom, para mim aqui está normal, Paulo. Né? Então a igreja propõe aí a firmeza doutrinária. Eu acho que para os outros também, Paulo. Pode ser alguma oscilação de internet aí, que aí às vezes dá uma cortadinha na imagem. A firmeza doutrinária, mas com uma perspectiva que é muito metodista, gente, que é o amor e a tolerância. Vocês podem perceber que a Igreja Metodista ela tem duas bases muito lindas, que é o amor a todas as pessoas e a tolerância com quem pensa diferente. Em outras comunidades de fé, enfim, em outros movimentos, quem pensa diferente é sempre convidado a sair. Metodista não, nós propomos a tolerância com quem pensa diferente. A nossa identidade propõe sempre o diálogo, mesmo que isso às vezes cause alguns dissabores, mesmo que isso cause algumas tensões, que eu até julgo em alguns momentos até tensões desnecessárias, mas é o nosso jeito de ser. Nós dialogamos, nós tentamos sempre priorizar a comunidade e a preservação da comunidade. Como a gente preserva? Com amor e com tolerância. Mas não negociamos a essência do evangelho. Por isso a firmeza doutrinária. Há quem diga, por exemplo, né, você talvez já tenha ouvido isso, a igreja metodista não tem doutrina e as pessoas confundem doutrina com usos e costumes. A igreja metodista tem doutrinas. Basta você lembrar, por exemplo, dos 25 artigos de religião do metodismo. Ali é a base e o fundamento da nossa doutrina metodista, daquilo que nós ensinamos como igreja metodista. É, Vocês já ouviram falar dos 25 artigos de religião, né? Dá um joinha aí para eu ficar menos preocupado aqui, senão depois eu tenho que mostrar os 25 artigos de religião, que é a base da nossa doutrina, ok? E os metodistas também têm, ó, alguns deram joinha aí, então estou salvo, né? Alguns já conhecem aí os 25 artigos de religião. Aleluia, glória a Deus. E os metodistas também têm usos e costumes. É importante, né? Como eu disse para vocês, nos cânones tem isso. Você pode olhar lá, e lá também fala dos nossos usos e costumes. Então, o metodista não é aquele movimento que propõe que as mulheres usem saia comprida e cabelo comprido sem cortar. Mas os metodistas também têm usos e costumes. Por exemplo, ó, são modestos no trajar, são abstêmios ao álcool como bebida. Olha aí, gente, está aqui, ó, nos nossos usos e costumes. Alguém pode dizer assim, mas a Bíblia não proíbe beber, mas a nós, enquanto metodistas, ou na tradição metodista, nós temos uma regra, e essa regra é: os metodistas são abstêmios ao álcool como bebida. Os metodistas são modestos nos trajares, né, que eu já falei, modestos nos divertimentos, são praticantes do jejum, honestos em negócios, enfim, está aqui no capítulo Usos e Costumes, lá do nosso Câmeras, tá bom? Vale a pena você depois dar uma olhada aí, depois a gente pode conversar na hora do bate-papo, se você tiver alguma pergunta, tá bom? Então, isso é firmeza doutrinária. Então, nós temos doutrina e temos usos e costumes. Engane-se quem pensa que o movimento metodista, por amor e tolerância, vale qualquer coisa. Errado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, o que significa esse joinha de cabeça para baixo aí, Igor? Você não concordou com a minha fala ou você não conhece o documento? Só para eu saber, que agora eu fiquei preocupado. Mas, independente, é o que é a igreja, tá bom? Eu não posso mudar o que é a igreja.
Uma outra questão que a igreja propõe, então, no plano de vida e missão é a paixão evangelística, que se preocupa com o bem-estar da pessoa total. Por isso nós trabalhamos com crianças, por isso nós... Ah, estou brincando, Igor. Obrigado, querido. Obrigado. Por isso nós nos empenhamos aí na evangelização de crianças. Olha, vale a pena depois a gente dar uma passada, então, nos 25 artigos. Eu vou colocar um documento na plataforma para vocês depois lerem os 25 artigos de religião, que eu acho que isso é importante. Obrigado, viu, queridos? Obrigado. Aqui na igreja, quando eu dou aula para os novos membros, a gente passa um por um, né? É uma regra nossa que, quando eu estou fazendo as aulas dos novos membros, a gente sempre estuda os 25 artigos de religião do metodismo. Mas vamos lá. Voltando lá no plano de vida e missão. Então, a paixão evangelística, que se preocupa com o bem-estar total. Então, nós prezamos por um evangelismo que não fale apenas da ação imediata em uma determinada situação. Nós prezamos por todas as áreas. Por isso, trabalhamos com crianças, trabalhamos através das escolas, instituições de ação social de níveis diversos, né? Aí são as AMAs que trabalham com criança, adolescente, clínica, comunidades de recuperação, comunidades terapêuticas, enfim, várias e várias ações, né, que são realizadas em vários níveis, né? AMAs que trabalham com mulheres, enfim, aqui em Assis, eu acho que lá no Mato Grosso do Sul tem uma AMAS que trabalha com crianças e mulheres, enfim. Então, são várias e várias ações que a igreja desenvolve, preocupando-se com o bem-estar social da pessoa, de forma plena. O plano de vida e missão tem mais alguns compromissos, como o compromisso com o reino. O que significa o compromisso com o reino? A missão de salvar o mundo é Deus quem salva. Mas o nosso compromisso com o reino de Deus coloca cada um de nós como instrumentos de Deus na salvação do mundo. Então, salvar o mundo é a missão de Deus, mas Deus salva o mundo e atua no mundo através da vida da igreja, dos seus filhos e das suas filhas. Então, Deus usa cada um de nós como instrumentos do anúncio da proclamação do reino, da transformação da vida e da história. Um terceiro compromisso, né, dessa missão metodista é o compromisso com a vida, com a paz, com a justiça e com a reconciliação, ou seja, nós nos empenhamos a gerar a paz social. É o que o John Wesley, agora eu estou até com medo de falar algumas coisas aqui, né? É o que o John Wesley, o que a gente ensina na igreja sobre a doutrina da santificação ou a doutrina da perfeição cristã, que propõe exatamente isso, né? A vida, a paz, a justiça e a reconciliação. A participação na missão de Deus, né? Um quarto pilar desse plano de vida e missão, que é quando a gente começa a produzir os atos de piedade, e os atos de piedade, piedade fala da sua vida pessoal com Deus. O que é a sua vida pessoal com Deus? O jejum, a oração, a participação nos cultos, o envolvimento nos ministérios, enfim, então, essa sua vida com Deus. E a sua vida com Deus, ela gera as obras de misericórdia, que são as ações que nós fazemos em prol do lugar em que nós vivemos, em prol da cidade, em prol das vidas, em prol das famílias. Então, os atos de piedade falam da sua vida íntima com Deus. As obras de misericórdia falam do exercício público da sua vida com Deus em prol das pessoas e da cidade em que você mora, do lugar em que você atua. Então, vocês veem como é que esse documento é lindo, e ele é bíblico, né? Tudo isso aqui está na Bíblia. É apenas uma forma de ler alguns temas da Bíblia e colocá-lo documentado para que nós, metodistas, enfim, trabalhemos de forma plena. A partir do plano de vida e missão da igreja, a igreja cria a organização que é chamada até hoje, a igreja de dons e ministérios, que é quando a igreja sai de si mesma, quando a igreja organiza os seus membros, mobiliza e engaja os membros para que cada um deles se envolvam na missão, na obra que Deus tem lhes confiado. Então, não é uma igreja que preza, por exemplo, apenas pelo trabalho dos pastores e das pastoras, mas é a igreja que entende que o ministério pastoral é um entre muitos ministérios da vida da igreja. Por exemplo, o Ministério da Música, o Ministério da Administração, o Ministério de Trabalho com Crianças, o Ministério do Evangelismo, enfim, os vários nomes que cada comunidade dá, dependendo da sua forma de organização local.
Então, é o dom que o discípulo de Jesus tem, que a discípula de Jesus tem, que é colocado em ordem através dos ministérios. E a palavra ministério significa serviço. Então, são os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, os membros da igreja com seus dons, servindo a comunidade e servindo para além da comunidade. E isso, gente, é uma ação gerada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem toma a nossa vida, é o Espírito Santo quem nos convida, é o Espírito Santo quem nos chama para esse envolvimento. Esse plano de vida e missão, né, eu estou falando o mais rapidamente possível para a gente depois ter um tempo ainda, né, de diálogo. Esse plano de vida e missão, então, ele ainda propõe, né, eu repito, o caráter ministerial da igreja, um movimento que se organiza em prol da missão. A igreja, ela quer fazer missão, ela quer alcançar vidas, ela quer fazer a diferença na cidade, no bairro, enfim, onde ela estiver. E aí ela trata algumas questões importantes, que eram algumas tensões que sempre existem nas igrejas. A igreja de cargos e poderes versus igreja de ministérios. O que são cargos e poderes? Antigamente, né, lá na década de 80, a igreja tinha um grupo que era chamado de Junta de Ecônomos. Você já ouviu essa expressão em algum momento? Junta de Ecônomos. Eram os irmãos que, assim, pela graça de Deus, administravam a igreja. E esses irmãos, eles tinham um grande poder, uma grande autoridade. Eles iam, por exemplo, na casa dos irmãos buscar o dízimo. Eles eram responsáveis pela avaliação dos pastores e naquela época, né, muito poucas pastoras, mas já de algumas pastoras. Então eram pessoas que, se não tivessem coração na missão, sentiam-se donos da igreja. Aí não tem outra forma de falar, né? Aqueles que não tinham um coração muito missionário acabavam se tornando donos da igreja. A igreja andava e fazia do jeito que eles queriam, da maneira como eles queriam, e isso gerou muitas tensões. Quando começa a igreja de ministérios, ou seja, a igreja inclusiva, a igreja que todo mundo é chamado a servir, há uma disseminação de autoridade, ou seja, nós temos vários líderes que exercem autoridade na igreja e são líderes eleitos pelos membros da igreja. Então, o ministério A se reúne e elege o seu líder, o ministério B se reúne e elege o seu líder. Não é o pastor quem escolhe. Se algum pastor escolhe líder de ministério, ele está agindo de forma equivocada, contrário à organização da igreja, tá bom, queridos? A igreja precisa eleger os seus líderes, seja nas reuniões dos ministérios, ou seja em concílio, tá bom, queridos? A pastora pode participar, é claro, do movimento, ele faz parte da comunidade, mas não é o pastor quem escolhe líderes, é a igreja. E se alguma igreja faz ao contrário, está indo contra a organização que a igreja propõe nos documentos, como esse aqui que eu já mostrei para vocês, chamado de cânones, que é o livro de lei. Esse plano de vida e missão, então, trata uma igreja, aquela tensão de uma igreja pluralista, em que tudo era válido, para uma igreja de unidade, ou seja, nós temos um propósito, nós temos uma ideia, nós temos uma intencionalidade na nossa ação. Uma igreja que deixa de ser uma instituição, um documento, um CNPJ, e passa a ser, para além de um CNPJ, um movimento de pessoas. Um movimento que está nas creches, que está nas escolas, que está nas ruas, que está nas praças da cidade, enfim, fazendo a diferença para o louvor da glória de Deus. Como eu já disse, é aquele movimento que propõe não a divisão, mas a união entre o clero, que são os pastores e as pastoras, e o laicato, que são os membros da igreja, ou seja, há uma unidade entre liderança pastoral e membros da igreja. A gente trabalha de mãos dadas, trabalha em unidade. É a ideia da liberdade de ministérios, sem a total interferência do ministério pastoral da igreja. Bom, queridos, então isso aí é um pouco do plano de vida e missão, né? Uma ideia assim bem objetiva, né, desse documento tão rico. E aí, por onde caminhar? Né, os ministérios, ou os dons e ministérios, precisam responder às necessidades da igreja. Então, uma igreja que ela se organiza, uma igreja que existe, ela tem uma identidade. A igreja de Cândido Mota, onde eu sou pastor, tem um jeito de ser. Ela mantém uma identidade metodista, mas ela tem a sua forma individualizada de ser.
a igreja de Piracicaba, a igreja de Uberlândia, a igreja de Campo Grande, a igreja, enfim, das muitas cidades aqui representadas. Nós temos uma tradição, mas nós temos uma identidade que precisa ser fortalecida a nível local. E isso se dá através dos dons e dos ministérios dos seus membros, daqueles e daquelas que participam. A centralidade da ação do Espírito Santo, enfim, é algo que Deus então vai governando, que Deus vai dirigindo, que Deus vai, enfim, conduzindo. E entenda uma coisa: plano de vida e missão, dons e ministérios não é contra discipulado, não é contra células, não é contra encontro com Deus, retiros de avivamento. Não, não, ao contrário. Se a gente propõe dons e ministérios, nós estamos sujeitos ao sopro do Espírito Santo, aquilo que Deus está fazendo naquele momento. A igreja precisa conservar a sua essência, mas ela pode mudar a forma de realizar as coisas. Um dia desses eu ouvi um pastor falando, um pastor muito conhecido, né? O Hernandes Dias Lopes, ele falou assim: tem igrejas que são tão boas, mas elas estão prontas para o século XIX e não para o século XXI. Então a gente precisa manter uma essência, uma identidade, mas a maneira de fazer as coisas precisa ser contextualizada. Tá bom, queridos? Ainda para a gente finalizar essa primeira etapa e depois conversar um pouco, ouvir algumas perguntas e dialogar um pouco com vocês, esse plano de vida e missão, o programa Dons e Ministérios, ela deixa aí para nós algumas impressões para reflexão. Primeiro, que não basta ter o desejo de poder, mas nós precisamos ter uma disposição para servir. Amém, queridos? O metodista ele precisa ter disposição para servir a Deus e servir a Deus na obra que Deus, enfim, tem confiado à sua igreja local. Não é o desejo de mandar em alguém ou de controlar a vida das pessoas, mas é a disposição para fazer a vontade de Deus sobre a face da terra. A graça é a origem de tudo, e é bom a gente lembrar que a graça é favor imerecido, ou seja, é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. É dom que vincula a ação salvadora de Deus, a transformação de vida que nós recebemos, e é vida que se revela na vida, no dia a dia, da nossa ação na família, no trabalho, na escola, na cidade e na igreja. Então, quando a gente pensa em ministérios, né, é sempre bom a gente lembrar, é o aperfeiçoamento, é o crescimento, é a capacitação constante, é a instrumentalização da igreja para o servir e o servir de forma. Opa, tirei o slide, perdão. E o servir de forma plena, através da vontade de Deus. Meus amados e amadas, uma coisa que tem ficado assim cada vez mais clara para nós nesses tempos é o fato de que hoje a liderança cristã tem que ser uma liderança baseada no desenvolvimento de pessoas. A gente não pode pensar mais em líderes de ministérios que não viabilizem o desenvolvimento de pessoas, o crescimento das pessoas. A gente não pode pensar mais em pastores e pastoras que fiquem só visitando os irmãos e tomando um cafezinho à tarde com os. Isso é maravilhoso, isso é uma bênção. Mas a gente tem que pensar em desenvolvimento humano. Nós precisamos pensar em crescimento, enfim, em avançar em todas as áreas. E isso é a proposta dos dons e ministérios. Agora, quando a gente olha para a nossa igreja, por exemplo, espero que não seja a realidade da tua, mas do que eu conheço, além de pastor da igreja de Cândido Mota, eu sou SD aqui do Distrito de Marília, então conheço todas as igrejas do Distrito de Marília. E por ser SD há 10 anos, né, desde 2014, então eu conheço muito da realidade de praticamente todas as igrejas dos distritos da região. Ou seja, a gente, mesmo não indo em todas as igrejas, eu ainda não tive essa honra, né, de pregar em todas as igrejas metodistas da quinta região, mas a gente conhece as histórias da maior parte das igrejas, se não de todas. E a constatação da maioria, de 90% das igrejas, é que poucas pessoas estão envolvidas com os ministérios. A maior parte das igrejas metodistas na quinta região, e eu acho que até atualmente até a igreja que eu pastorei, a gente está vivendo um período de transição depois de uma crise muito complicada, pós-pandemia, em que nós perdemos aí mais de 200 membros, né, pós-pandemia, e agora a gente está reestruturando e revendo muitas coisas ainda, mas a grande verdade é que 20% dos membros da igreja servem nos ministérios e nas lideranças.
É sempre um grupo, nessa 90% das igrejas, não são todas as igrejas, tá bom, queridos? Mas é sempre um grupo resumido, pequeno, de membros envolvidos nas ações da igreja. E isso é uma história que a gente precisa mudar. Missão é responsabilidade de todos, não apenas de um pequeno grupo. É uma mudança de cultura, é uma mudança que se dá a partir de uma vida transformada na presença de Deus e também de oportunidades. Às vezes faltam oportunidades nas igrejas para as pessoas servirem. Tem gente muito sincera que às vezes não sabe aonde pode servir, mas que precisa de uma oportunidade. Mas como é que a gente pode dar oportunidade para alguém? Pensando numa liderança de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento do ser humano. Então a igreja, ela precisa proclamar, ela precisa falar a língua do povo. Eu fico pensando, por exemplo, quando a igreja tem lá uma, ela vai receber novos membros. E aí o pastor ou a pastora, cheio de alegria, fala assim: irmãos e irmãs, domingo nós vamos começar a classe de catecúmenos. O que é isso, gente? Ou a igreja está lotada no domingo, assim, aquele culto alegre, aí o irmão do louvor, a irmã do louvor, ou o pastor, ou alguém que está dirigindo o culto, fala assim: meus irmãos, por favor, traga o seu dízimo até o gasofilácio. A gente usa termos que não comunicam mais com a geração atual. E talvez o que as pessoas não entenderam ainda é exatamente como eu posso servir a Deus. De que maneira eu posso entregar o meu dom, o meu chamado na obra e no reino de Deus. A igreja às vezes está querendo responder coisas e falar de coisas que as pessoas não estão interessadas. A gente às vezes não está entendendo o mover. A gente às vezes não está entendendo. Eu também ri toda vez que eu lembro que eu falo essas coisas ainda. Ai, meu Deus, misericórdia. Tinha um irmão aqui da igreja que sempre falava: ajuda nós, Jesus. Ajuda nós, Senhor. Sabe, amados? Então a gente precisa mudar essa história. Genuflexório. Ah, Julinha, esse aí eu não tenho aqui na igreja, não. Esse aqui já foi tirado há alguns anos. Mas, gente, ajoelha aí no genuflexório. Aí alguém vai falar assim: que troço é esse, meu Deus? Onde que eu estou? O que é isso? Para que serve isso? Então, assim, de verdade, gente, a gente precisa mudar. Ai, tem muita gente que não conhecia. Nós precisamos mudar algumas coisas. Como eu disse, a gente precisa manter uma essência. E essa é a ideia do plano de vida e missão. Manter a essência metodista, a identidade cristã, manter a tradição de Wesley, a tradição dos apóstolos, mas fazer as coisas de uma forma diferente. E olha que o plano de vida e missão é da década de 80, gente. Nós já estamos no século XXI, 40 anos depois, praticamente 40 anos depois. Algo precisa acontecer, gente. E quem vai fazer essa mudança, meus amados? Aqui eu tenho um grupo de 82 discípulos e discípulas de Jesus, que são chamados por Deus para fazer um grande mover na sua igreja local, para que as coisas de fato mudem para o louvor da glória de Deus. Amém, queridos e queridas? Isso é um pouquinho então da ideia, né, do primeiro documento da igreja numa perspectiva missionária. Amém?